Aqui no Jornal da Manhã, o repórter Vitor Moraes. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou uma resolução que condena a violência do governo de Daniel Ortega na Nicarágua. 21 dos 34 países membros da OEA votaram a favor, incluindo o Brasil, enquanto Nicarágua, Venezuela, São Vicente e Granadinas votaram contra. O documento condena os atos de repressão da polícia e outros grupos militares e pede que o presidente Ortega antecipe as eleições para março de 2019. A decisão aumenta ainda mais a pressão internacional sobre o regime esquerdista. O representante da Nicarágua, o embaixador Denis Moncada, acusou a OEA de agir como uma santa inquisição e disse que a decisão foi injusta e improcedente. Temos instituições que estão funcionando, temos um Estado de Direito que funciona, temos uma Constituição que funciona. Por consiguiente, não é correto, não é procedente, não é justo que el Consejo Permanente se convierta o se erija por motu propio en una especie de tribunal que nadie lo ha autorizado y que nadie le ha dado las facultades para juzgar a país alguno, mucho menos a Nicaragua, que me toca representar en este momento, señora presidenta. Segundo ele, o governo tem sido vítima de uma tentativa de golpe de Estado por grupos terroristas que querem tirar do poder um governo legítimo. Denis Moncada ainda exibiu um vídeo mostrando corpos sendo incendiados em vias públicas, homens vendados e cercados por supostas vítimas de agressão pelos opositores de Ortega. Os protestos começaram no dia 18 de abril, contra uma proposta de reforma previdenciária que cortava benefícios e aumentava contribuições. O governo recuou, mas a violenta repressão incentivou novos protestos, desta vez exigindo a saída de Ortega. Desde o início das manifestações, 300 pessoas morreram. É uma situação dramática, né, professor? A gente falava sobre isso mais cedo aqui no Jornal da Manhã. A comunidade internacional tem que fazer alguma coisa, né? Situação, os relatos, as imagens, por exemplo, de tropas paramilitares em caminhonetes circulando por uma saia, por exemplo, uma cidade histórica, inclusive que se rebelou contra o clã Somoza. Veja, agora contra o Daniel Ortega. E eles com os olhos também, os ossos com lenços tal, e atacando, atirando, matando. São mais de 300 mortos nos últimos 3 meses. A situação é gravíssima. E como a história, atenção com as ironias e as contradições da história. O Daniel Ortega foi líder da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que lutou durante uma década e meia contra o clã Somoza, uma luta guerrilheira, acaba numa ampla aliança com setores do que era chamado, entre aspas, à época, de burguesia nacional, com o jornal La Prensa, né? Tinha sido assassinado o Chamorro, a viúva Violeta Chamorro vai fazer parte, inclusive, da primeira junta de governo. Havia toda uma esperança que a Nicarágua enfrentaria seus graves problemas sociais, econômicos e tal. Aí teve a primeira eleição mesmo democrática em 1990, a Violeta Chamorro acabou vencendo, depois houve uma sucessão de presidente e volta os sandinistas já com outro perfil. Muita gente saiu da Frente Sandinista, foi para outros partidos políticos ou abandonaram a política, como Sérgio Ramírez, um importante intelectual que tem livros dele publicados aqui no Brasil, mas que rompe com o sandinismo lá atrás, já vem dos problemas do Daniel Ortega. Ele venceu várias eleições, se aliou à época com os setores mais reacionários do empresariado e da igreja. A mulher, Rosário Murilo, começou a fazer uma oração às 6 da tarde, começou a benzer o copo, a água, uma loucura, né? Daniel Ortega foi acusado de assédio sexual em relação à sua enteada, filha de Rosário Murilo. Umas coisas tenebrosas, República Bananeira, daquelas coisas do livro sobre a República Dominicana do Trujillo. A festa do bode do Mário Vargas Llosa lembra um pouco a Nicarágua de hoje, tá? Uma ditadura assassina. E agora a questão que se coloca é como é que vai ser resolvida essa crise política. A oposição insiste na necessidade de antecipar as eleições presidenciais, claro que com fiscalização internacional. E o massacre continua.